Achei curioso. Eu já contei essa história umas duas vezes. Eu lembro quando eu tinha uns 11 anos, me perguntaram assim, tava tendo um retiro lá no Maracanãzinho. Já pensou em ingressar no seminário? E eu, não, eu também, 11 anos de idade vai pensar nisso, não sabia nem o que era seminário direito. Já pensou em ser padre? Eu acho que a pessoa perguntou isso. Não, mas depois eu nunca mais parei de pensar nisso. Cara, Sei, sei. interessante. E assim, lógico que eu não me sentia um chamado para isso, mas eu acho que todo homem tem uma certa admiração e Uhum, talvez até um uhum, pouco de desejo de pensar, poxa, seria bom se eu fosse um sacerdote, se eu pudesse servir uhum. dessa maneira, ouvir confissão, consagrar, rezar missa e tal, porque é uma coisa Então, inerente ao homem, né? Assim, uhum, as mulheres não participam dessa experiência. uhum. Então, nesse teu processo de discernimento de estado de vida, você acabou indo para o seminário. Como é que foi essa história? Do seminário, né? É, assim, de se sentir chamado e depois perceber que Isso, não. isso, isso. Foi interessante. No primeiro ano no seminário, obviamente em Fortaleza, né? Uhum. Tudo tranquilo, mas a partir do segundo, eu já comecei a me sentir meio deslocado. Deslocado assim, eu deslocado aí, chateado, triste, fora do meu lugar, em depressão. Não, não é isso, mas algumas perguntas eu há alguns anos não fazia a minha pessoa, eu deixava de lado, né? Algumas perguntas até graves sobre a minha vida vocacional, e eu deixava, não, deixa aqui, deixa aqui, Ah, deixa aqui. E eu comecei a responder essas perguntas assim, de maneira muito frontal. E aí foi o que me levou, sabe, Pedro, aí vendo que algumas decisões, algumas escolhas que eu fiz, talvez não fossem as mais coerentes com o chamado de Deus, sabe? Talvez houvessem, talvez não, certeza, né? A esse pé da minha vida. Influências que não fossem puramente a voz de Deus ao longo da minha história, ao longo dos meus relacionamentos, né? uhum. Esses acontecimentos vão se desdobrando e você vai lendo nesses acontecimentos, na sua história, a voz de Deus. O fio de ouro vai nos dizendo isso, né? Descongelando os rios e ali a voz de Deus vai se formando na oração, na palavra. E eu tracei um roteiro para mim e estava seguindo esse roteiro. Ponto final, para ser bem sintético, era isso. Eu estava seguindo esse roteiro conforme eu achava que era o plano de Deus, o único plano de Deus possível para a minha santidade. E aí eu comecei a responder essas perguntas e vi que não era assim. E aí, naturalmente, foi acontecendo o processo de ir para a comunidade de aliança. Interessante que isso me faz lembrar da outra parte da sua vida, você já casado e teve, Deus permitiu algumas complicações, né? Na gravidez e depois na Uhum. saúde da tua filha. Você tem uma filha só? 10 meses. Tá bom já ou vai querer Não, mais, sempre né? mais, ué. Sempre Tá mais. ótimo. Não sei quando, mas que Mas, vem. assim, numa ótica, né, das permissões de Deus e daquilo que Deus pode fazer frutificar na vida de vocês, conta um pouco o que aconteceu. Então, para não fazer muito longa, uma história que eu posso fazer curta, a minha esposa ficou grávida, e aí, só um parênteses engraçado aqui, as pessoas ficam dizendo assim, ei, estão grávidos, aí eu, um pouco, um pouco em tom de brincadeira, mas um pouco É, sério, não estamos, só ela está. é. Com os amigos mais próximos, eu me permiti essa Eu brincadeira, nunca não, só ela consegui está, porque só, estar grávido, mas. porque só eu. Mas a gente entende, né, brincadeira é uma coisa mais Claro. afetiva e tal, só para zoar, dar uma de maduro, né, Eu brincar. engravidei alguém, né? Exato. Mas enfim, ela ficou grávida e aí, rapaz, agora não vou lembrar, aos 6 meses houve a pressão dela subiu. Eu sou muito ruim dessas coisas médicas, sabe, para lembrar bem Nem direitinho. preciso. Mas o fato é que eu lembro como se pessoas já somos a um hospital para ver pressão, essas coisas, e ela precisaria usar um aparelho que mede durante 24 horas a pressão. Só que aí, quando nós fomos voltar com o resultado, já estava num grau exacerbado, de modo que quando nós voltamos indo do hospital para casa, nós ligamos para o médico dela, o médico que já estava acompanhando, e dissemos, olha, a medição lá, a aferição deu isso aqui, é normal, ela está sentindo tais e tais coisas. Ele disse, não, corre para uma emergência. E no tom que ele falou, o médico, esse médico, ele é calmo. No tom que ele falou, deu para que nós subentendêssemos que algo de grave poderia estar acontecendo, ou estava acontecendo. Nós fomos já para uma... E Aham. nesse caminho, que não demorou assim 10, 15 minutos,
ela foi se sentindo mal, né? Nós chegamos lá, ela estava com as pernas inchadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, enfim, foi internada. E aí passou um mês internada, foi um período muito, muito difícil, de risco de morte mesmo, um negócio chamado pré-eclâmpsia. E chegou o momento em que a criança, a Ana Laura, ela já não estava mais se desenvolvendo como deveria. Isso se chama restrição de crescimento. Ela não estava se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo como deveria. E isso, né, assim, aos 6 meses e meio, já poderia acontecer fora do útero, né? Fora da barriga da mãe. Ao passo que a mãe, a Celcina, minha esposa, estava se comprometendo mais, ela estava ficando pior. E aí eles fizeram lá umas avaliações e chegaram a esse equilíbrio, né? Olha, a criança não está crescendo mais, a mãe está se complicando. E aí resolveram fazer a cirurgia, exatamente. Marcaram para uma sexta, só que aí resolveram testar para quinta, diante de alguns exames que fizeram, vai ser hoje. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, né? Nossa, nunca esquecerei esse momento em que a minha filhinha não pôde tirar fotos, aquelas coisas. Tudo que a gente tinha planejado, nada aconteceu, né? Uhum. Inclusive, nós tínhamos programado de tirar umas fotos, aquelas fotos que as mulheres fazem grávidas, né? Perto do parto, justamente na sexta-feira pela manhã, porque à tarde seria o parto. Mas aí foi antecipado em um dia. Ótimo. Sim. E a criancinha já saiu, a pediatra já pegou a criancinha, já levou lá para uma tipo incubadora, alguma coisa assim. Não deu tempo de a gente nem ver, nem a mãe pôde chegar perto dela, por causa muito prematurazinha e tudo mais. E aí eu me lembro que eu fiquei de fora, só dizendo, papai está aqui, não tenha medo, papai te ama. Esse momento, meu Deus do céu, um dos momentos, se não o mais emocionante da minha vida, não é? Você vê sua filha tão frágil, assim, depois de tanta coisa. Enfim, depois a mãe teve mais algumas complicações, um negócio chamado síndrome de HELP. Eu comecei a pesquisar, eu só consegui ler 2 linhas do artigo, porque era só desgraceira que vinha ali. Não, deixa nas mãos de Deus. Tá bom já, né? E vamos tratar, exatamente. Sim. Mas, enfim, dessa foi tudo tranquilo, graças a Deus. Ela passou 2 meses na UTI, neonatal, e depois foi para casa, firme e forte, graças a Deus. O que você acha de resultado, assim, na tua condição de homem de Deus e pai de família? O que é que essa experiência te traz hoje? Pedro, não só essa, como a outra da internação da Ana Laura com bronquiolite e síndrome inflamatória pós-Covid, que também foi de risco de morte, gravíssima, né, segundo os médicos. Eu vou te dizer uma coisa que eu estava partilhando com os irmãos um dia desses. O Moisés diz assim, olha, a nossa vida, nós não rezamos muito. Como é que ele diz? É uma frase que ele diz. Enfim, o sentido nós não devemos rezar muito. Nós devemos rezar sempre. É mais ou menos assim. Não é pouco rezar. Não é muito rezar 2 horas. É pouco. Uma experiência fundamental na minha vida de vocacionado, de shalom, de consagrado, de filho de Deus, né? Foi de me sentir em Deus. Eu acho que em nenhum momento da minha vida eu me senti mais em Deus, assim, sabe? Em Deus. Eu não consegui, obviamente, rezar as 2 horas, né? Você parar na UTI, tendo que estar com a sua esposa ali, eu vou tirar aqui 2 horas e vou Mas trancar. você tá rezando até porque estando, o fluxo, né? Cara, Pedro, eu não sei explicar até hoje. Eu me senti em Deus, sabe? Tudo que eu fazia era oração. Eu nunca, assim, poucas vezes, né? Poucas vezes tão constantemente. Então, o desespero batia a porta, mas eu encontrava a porta fechada, porque quem estava dentro era Deus, sabe? Alguns medos, medo de perder a esposa, depois medo de perder a filha, os meus planos humanos, ou até algumas vozes de apego, né? E outras coisas, entre várias vozes que você escuta nesse momento. Mas em nenhum desses momentos qualquer dessas vozes foi maior do que a voz de Deus. Sim. A voz de Deus que me chama ao céu, que chama a minha esposa, a minha filha ao céu, sabe? Então, eu não estou dizendo aqui que eu passei toda essa situação tranquilo como um querubim, que já vislumbra a eternidade, e por isso nada me abalou. Não foi assim. Mas você consegue entender, dentro da minha humanidade havia uma estabilidade que só podia vir de Deus. Né? Então, eu poderia falar de outras coisas, mas a consequência, a marca principal foi essa experiência que eu levo para a vida toda. Né? E isso, obviamente, não quer dizer assim, pronto, agora eu nunca mais vou rezar, vou só sofrer, porque isso é rezar, não é assim. Não, o Wilde Fábio costuma falar... que eu tivesse essa experiência. O Wilde Fábio costuma falar que existe um benefício até maior em você perceber que você está rezando
nas tuas coisas, nos teus momentos, na tua vida e, e desejar com que essas experiências, as interações e a tua interação com Deus diante das tuas necessidades seja uma oração, né? Porque aí Uhum. você frutifica mais do que você tentar separar a tua vida ordinária do teu momento de ficar 1, 2 horas parado no teu quarto. Você tem que unir uma coisa à outra, e mesmo quando você não conseguir estar aqui, você está rezando aqui, né? Porque senão a tua vida fica secularizada, É verdade. sem Deus, e você vai buscar Deus é impossível, na verdade, né? Você não resiste, né? Então você tem que Uma fazer a coisa, união, né? é verdade. Uma coisa interessante foi que quando nós fomos lá para esse quarto de hospital, né, que estava minha esposa internada, eu tinha que ficar com ela, assim, eu tive que ficar com ela o tempo todo, por Uhum. algumas situações também que ela viveu, né, mais assim emocionais, tinha que ser a minha pessoa. Então, para mim foi um desgaste psicológico também muito grande. Uhum. Mas enfim, o fato é que quando, assim, no começo a gente conversa, teve um momento, Pedro, que ela teve uma crise assim de fé muito grande, assim, de ansiedade. Quem já viu alguma pessoa com crise sabe o que eu estou falando, né? É. Então, ela dizia que não acreditava. E eu, que conheço a minha esposa, olhando ali, falando aquilo, objetivamente eu sabia que ela, com certeza, não era a voz mais profunda dela, porque a minha esposa é uma mulher de fé inabalável, né? Uhum. Então eu acolhia, e eu dizia para ela, eu acredito por nós dois, eu rezo por nós dois, eu estou aqui por nós dois, não se preocupe, você pode sentir isso. Tentando aliviar esses momentos de companheirismo, eu acho que, cara, se sela, eu não sei o que acontece com um casal no momento desse, sabe? Assim, beleza, é ótimo você viver aqueles momentos em que, aqueles momentos mais apregoados e aplaudidos pelas músicas ou pela indústria fonográfica hoje, dormir de conchinha, chamar de meu bebê, essas coisinhas, né? Juntar as escovinhas, lindo. Mas o que dá liga, cara, o que garante assim, claro, é o amor de Deus, especialmente derramado sobre nós nesses momentos em que a gente tem que ser suporte um para o outro, ou É. um para o outro, né? Mutuamente.